Diferente do que a gente estava acostumado, agora só 8 times passam direto para as oitavas, então eu resolvi elencar aqueles que chegam mais fortes para essa nova disputa da Champions. A gente abre a lista com uma surpresa, um time que eu tô muito curioso pra ver. O Sporting ficou fora da última Champions, mas vive uma fase absurda. E isso desde a temporada passada, quando os caras lideraram o Campeonato Português praticamente de ponta a ponta e venceram com 10 pontos de vantagem pra cima do Benfica, que era o atual campeão. Depois de confirmada a saída do Klopp, o Ruben Amorim, que é peça-chave nesse sucesso do Sporting, foi dado como o nome certo no Liverpool, mas o homem segue no comando e já começou com tudo em mais uma edição do Portuguesão. Tá invicto, 5 jogos, 5 vitórias, tem a melhor defesa e de longe, mas assim, de muito longe, o melhor ataque. E isso passa também por outra permanência. O Vitor Gyökeres não ter saído do Sporting foi talvez a maior surpresa da janela. Até porque ele foi a grande sensação do time na temporada passada, né? 57 participações em gols em 50 jogos. Óbvio que ainda é muito cedo para falar que ele vai repetir exatamente o mesmo sucesso, mas os números até aqui são igualmente impressionantes. É o Davi entre os vários Golias que tem nessa Champions, mas eu tô botando muita fé que o Sporting vai incomodar. Por mais que a Inter tenha caído nas oitavas da última Champions, a gente ainda tá falando da atual campeã italiana, e com sobras. Foi um time que se movimentou muito pouco nessa última janela de transferências, e a prova disso é que a principal contratação foi o Taremi, que chegou de graça do Porto. Agora, por outro lado, a manutenção de todos os jogadores que conquistaram o 20º título italiano é um reforço e tanto. Com destaque mais do que merecido pro Lautaro Martinez, que vive a sua melhor fase da carreira. Fez menos gols e serviu menos assistências em relação a 22-23, mas é só bater o olho nesse comparativo que fica muito fácil de entender o porquê. Detalhe, tá? Lautaro foi o artilheiro da Série A e também da última Copa América. O cara tá voando. Decepcionantes os empates contra Genoa e Monza nesse início de temporada e ajuda a explicar a posição da Inter no ranking, mas a tendência, pelo menos na minha opinião, é que tudo isso aí mude muito em breve. Já que o Harry Kane tá lá, a gente já pode descartar o Bayern? Lógico que é uma brincadeira e digo mais, ele não é um problema. Aliás, o contrário disso, foi boa parte, se não todas as soluções desse time em 23-24. Logo na sua temporada de estreia pelo Bayern de Munique, o Harry Kane levou a sua primeira chuteira de ouro da carreira. 36 gols marcados em 32 rodadas de Bundesliga, o que já é absolutamente bizarro, mas ele foi igualmente decisivo na Champions. 2 gols contra a Lazio, um outro contra o Arsenal, gol e assistência, um no jogo de ida, o outro na volta, na semifinal contra o Real Madrid. Apesar do início bem promissor na Bundesliga, com 3 vitórias consecutivas, o Bayern me traz uma preocupação muito grande, porque queira ou não, como treinador, o Vincent Kompany ainda é muito inexperiente. Na hora do vai ou racha, nos momentos agudos da Champions, ele pode ter dificuldade. A saída mais notável foi do De Ligt, mas pelo menos na minha opinião, o Upamecano e Kim Min-jae dão conta do recado. Agora, as chegadas elevam de verdade o nível desse elenco, porque o João Palhinha, dentre todos os jogadores da última Premier League, foi quem registrou a maior média de bolas roubadas por partida. E o Olise, algumas temporadas, vem sendo um dos grandes destaques do Crystal Palace. Isso quer dizer que além de um 11 inicial muito forte, hoje, no seu banco de reservas, o Bayern de Munique tem jogadores que podem mudar jogos. Se em crise na temporada passada, o Bayern de Munique conseguiu bater semifinal de Champions e vendeu caro a classificação para o Real Madrid, que acabou sendo campeão, quem me garante que eles não podem chegar mais uma vez? O Liverpool fora da Champions é tipo Copa do Mundo sem Itália. Eles ficaram fora da última, mas são tiro certo pra pelo menos chegar no mata-mata. A saída do Klopp já é suficiente pra gente falar em uma reformulação gigantesca, mas muito por conta do Arne Slot, que mal chegou e gerou um impacto imediato. Isso aí tem ficado em segundo plano. O Liverpool praticamente não se mexeu nessa última janela. Além do Slot, o Chiesa foi a outra contratação de peso, e as minhas expectativas são as melhores possíveis, ainda que tem um processo de adaptação
completamente natural depois que ele estrear. E convenhamos, né, apesar da derrota pro Forest, o ataque tá longe de ser um problema, tanto que os 7 gols do Liverpool nessa Premier League foram marcados por Luiz Dias, Diogo Jota ou Mohamed Salah, que é o líder em todas as estatísticas mais relevantes nesse início de temporada: artilheiro, garçom e o que mais você quiser. Por mais que o início do Gravenberch seja forte, eu quero ver se ele consegue manter a pegada e fechar de vez o meio-campo do Liverpool. Não acho que nenhum deles seja brilhante tecnicamente, mas uma meiuca bem encaixadinha com ele, Szoboszlai e McAllister pode muita coisa. Claro que tem vários times à frente, mas o Liverpool é o terceiro maior campeão da história da Champions, e quem sabe no final da temporada eu vou voltar aqui pra falar que o Klopp engatinhou pro Arne Slot correr. Seria épico. A Champions já teve muitos formatos ao longo dos anos, mas o bicho-papão é só um: Real Madrid e nada mais. O maior campeão da história e vencedor de 5 das últimas 10 edições. E foi buscar logo o melhor reforço possível nessa última janela, né? Chegaram a fazer algumas piadinhas porque o Mbappé passou em branco logo nas 3 primeiras rodadas de La Liga, mas ele já tá correndo atrás do preju. Nos últimos 2 jogos são 3 gols. Talvez o quarto lugar gere algum estranhamento, mas vocês sabem, né? O ranking aqui é com base em campo, bola e momento vivido. E exatamente por ter o time mais estrelado do mundo, que eu pelo menos esperava mais do Real Madrid nesse início de temporada. Agora, uma coisa é fato: pode ser que o início da Champions seja o empurrãozinho que tá faltando para esse Real Madrid. Que detalhe, ainda conta com a volta do Jude Bellingham, ele que se machucou logo na primeira rodada de La Liga, e óbvio, eu atribuo muito desse desempenho abaixo também por isso. A verdade é que o Real pode estar em primeiro, quarto ou 18º aqui no ranking. Quando o assunto é Champions League, eles sempre são favoritos. Nos últimos anos é o Arsenal quem rivaliza com o City na Inglaterra, e por mais que nunca tenha ganhado uma Champions, merece ser respeitado. Verdade que eles bateram na trave de novo nessa última Premier League, e talvez vocês até discordem de mim, mas de verdade eu não consigo chamar de pipoqueiro um time que ganhou 6 jogos seguidos na reta final. Teve a melhor defesa e de quebra terminou o campeonato inglês com 2 vitórias a mais do que os invencíveis. Mesmo sem ter conquistado nenhum título de expressão desde a FA Cup na temporada 19-20, o amadurecimento desse Arsenal é notável, principalmente quando a gente fala de alguns jogadores específicos. O Bukayo Saka, por exemplo, vem melhorando a cada temporada, e esses números atestam essa evolução. Isso sem contar que dentre todos os jogadores do Arsenal na última Premier League, o Saka liderou o time em gols e participações em gols, e ficou em segundo em grandes chances criadas e dribles certos. Isso só pra falar de algumas coisas. E a gente também precisa levar em consideração que a partir do momento que essa primeira fase é disputada num formato de liga, a camisa passa a pesar muito menos, e exatamente por esse motivo que eu acho que o Arsenal chega no mata-mata como um dos grandes favoritos ao título. É pentacampeão, mas não bate final há quase uma década. O Barcelona vem grande para quebrar esse jejum em Champions. E para isso chegaram alguns bons nomes. A principal contratação da janela é o Dani Olmo, que foi reserva na estreia, mas entrou para fazer o gol da vitória contra o Rayo Vallecano e simplesmente não saiu mais do time. Verdade que ele se lesionou, mas segundo a previsão do próprio Barcelona é que ele fique fora no máximo por 1 mês. Então tá tudo bem. Quem chegou também foi o Hansi Flick, técnico campeão da Champions pelo Bayern de Munique em 19-20, quando curiosamente ou não, o Lewandowski viveu sua temporada mais goleadora da carreira, 55 gols em 47 jogos. E não foi só isso, né? Ele foi eleito o melhor do mundo. Claro que ainda é muito cedo para cravar qualquer coisa, mas até aqui a parceria voltou do mesmo jeito que terminou. Lewandowski marcando, servindo e se beneficiando demais da presença de 2 caras. O Rafinha, que vem jogando demais nessa função mais centralizado pelo Barça, e claro, o Lamine Yamal, que tem mais participações em gols do que jogos nessa temporada. Desde o fim da era Messi, o Barcelona nunca teve tão pronto para ganhar uma Champions. O City é favorito para conquistar qualquer título que ele esteja disputando. Por mais que tenha caído nas quartas da última Champions, foi eliminado para o campeão. E convenhamos, jogando mais bola.
Aliás, o elenco da temporada 23-24 só ficou ainda mais forte, com o retorno do Gundogan, mas principalmente a contratação do Savinho, que mesmo tendo ficado de fora do jogo contra o West Ham, tá entre os líderes do time em finalizações, chances criadas e dribles. Isso aí só pra falar de algumas estatísticas. Fora isso, lógico, impossível não falar sobre a fase absurda que vive o Haaland. 9 gols marcados em 5 jogos, com direito a 2 hat-tricks seguidos. Inclusive, muito por conta do aumento do número de jogos dessa edição, eu imagino que ele vai quebrar o recorde do Cristiano Ronaldo de mais gols em uma única Champions League. Na temporada 13-14, o Robozão marcou 17 vezes. Independentemente de quebrar esse recorde ou não, e claro que eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, fato é que o Guardiola vai em busca de mais uma tríplice coroa. E posso falar, ele tem tudo pra levar. Na tela de vocês, o ranking dos 8 melhores times da Champions hoje. Não quer dizer que todos vão passar direto para as oitavas, mas pelo menos na minha opinião, esses aí começam um pouco à frente dos demais. Uma coisa bem importante, tá? Se você não entendeu nada desse novo formato, que tá um pouquinho confuso mesmo, clica aqui porque o Felipe fez um vídeo completo e te explica tudo.